Boa noite, pessoal. Boa noite, ouvintes, amigos e amigas. Mais uma vez aqui, mais uma terça-feira, abrindo o programa Implante Saúde e Bem-Estar. Hoje, sem a presença do nosso amigo e grande profissional, Paulo Leal. Ele não pôde se comparecer hoje, teve que se ausentar, mas eu estou aqui com vocês para bater um papo sobre implante, sobre prótese, sobre o que é o implante, como funciona, tudo isso, como o próprio nome do programa diz, Implantes, Saúde e Bem-Estar. E o que significa isso, né? O que a gente fala, implante, saúde e bem-estar, por que isso? Porque realmente o implante ele veio para deixar o paciente, para colocar o paciente numa situação de bem-estar, tanto físico como emocional. Eu falo isso por quê? Porque você tem, quando você coloca o implante, que nada mais é, gente, do que esse pino, né, um parafuso, como vocês podem chamar, no osso, tá? E esse osso ele cicatriza em volta, esse implante ósseo integra né, no osso, e você devolve a função mastigatória para o paciente, a função estética para o paciente, você você devolve a saúde para o paciente, tanto física como social. Isso é muito, muito, muito importante. Bom, eu vou me apresentar. Para quem não me conhece, comecei o programa e não me apresentei, né, gente? Que coisa, não? Eu sou o Dr. Júlio Andrade, faço parte da equipe da Clínica da Estúdio do Sorriso, IOP. Tomo conta da parte de prótese. De vez em quando a gente arrisca lá uma cirurgiazinha, mas realmente o que eu mais faço lá é a parte de prótese da clínica. E juntamente com o Dr. Paulo Leal, que faz a maior parte das cirurgias, a Cris, que é nossa auxiliar, e todo o resto envolvido aí na clínica, né? A gente faz um trabalho muito legal de reabilitação nos pacientes, muito, muito satisfatório, e a cada dia que passa, a gente percebe que a gente está no caminho certo, porque o que a gente recebe de volta dos pacientes, o carinho que a gente tem de volta dos pacientes, isso é fantástico. A gente vê a gratidão do paciente quando a gente consegue fazer aquilo que o paciente espera. Isso, eu costumo dizer que não tem dinheiro que pague, porque você devolver o paciente para a vida, né? Às vezes parece até muito intenso eu falar desse jeito, mas é o que realmente acontece, tá, gente? Quando você devolve se devolve a vida do paciente, porque o paciente ele tem medo de mastigar, ele não consegue mastigar direito, ele tem medo de sorrir, ele tem medo de ir para uma festa, ele tem medo de tudo isso. E quando você consegue reabilitar o paciente com implantes, que você consegue colocar essa prótese fixada nesses implantes, você vê realmente a mudança enorme na vida do paciente. Então, por que não falar em devolver a vida que o paciente talvez tenha perdido devido a isso? É lógico que tem pessoas que não ligam, mas eu acredito que a grande maioria se incomoda tanto com a estética como a funcionalidade, né? A mastigação em si, porque aquela história de que a saúde começa pela boca é verdade. Você tem numa boca sadia, né, uma boca com uma boa função, você consegue eliminar sérios problemas que começam desde uma disfunção de ATM, que é a articulação aqui na frente da orelha, né? Você consegue eliminar isso, muitas vezes você consegue eliminar uma gastrite, você consegue eliminar um problema de esôfago, uma esofagite, você consegue eliminar muitos problemas quando você tem uma boa mastigação. E isso sem falar do problema social que eu estava dizendo agora há pouco, né? O paciente tem uma prótese, tem medo de sorrir, tem medo de falar, tem medo de conversar, com vergonha. Então, quando você coloca uma coisa fixa na boca do paciente, a gente tem, percebe a satisfação e percebe a alegria do paciente quando a gente faz isso daí.
Eu vou falar com vocês hoje mais um pouco sobre protocolo, porque a gente fala assim, protocolo, 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 e eu vou explicar o que é um protocolo, o que significa o protocolo, né? O protocolo nada mais é, gente, do que uma prótese total de todos os dentes da boca, parafusada sobre alguns implantes. E isso pode ser 4 implantes, 5 implantes, 6 implantes, 8 implantes, isso é muito variável. A gente tem alguns tipos de protocolo diferente, de materiais diferentes. A gente tem um protocolo em resina, a gente tem um protocolo em cerômero, a gente tem um protocolo em porcelana. E qual a diferença entre um e outro? A resina é o que mais a gente usa. É um protocolo que tem a duração um pouco menor. Mas quando a gente fala em um pouco menor, não é 1 ano, 2 anos. São alguns anos de duração, tá? Não é que vai acabar em 1 ano. Não, não é isso. Tem um período longo. Enquanto o protocolo em cerômero, que é um intermediário, a durabilidade dele é um pouco maior do que a de resina e menor do que a porcelana. E a de porcelana a gente tem o que a gente tem de melhor hoje em termos de prótese para protocolo é a porcelana. É uma durabilidade fantástica, estabilidade de cor. Então você tem aí várias vantagens da porcelana. E pode ser feito qualquer uma das três materiais. Sempre lembrando que o protocolo são para pacientes que não têm dente, é dentes totais. Né? Mas eu tenho alguns dentes e eu queria fazer isso daí. Pode fazer? Pode fazer também, não tem problema nenhum. Você pode fazer, você extrai esses dentes que estão remanescentes, que muitas vezes não estão bons, estão com alguns problemas, normalmente problema periodontal, que é aquele problema de amolecimento dos dentes. E aí você extrai esses dentes e no mesmo ato você já faz a colocação dos implantes. Isso é uma coisa corriqueira. É uma coisa que a gente faz normalmente. 100% dos casos? Não. Nada é 100%, tá, gente? Nada é 100%. Então, a gente faz um planejamento para isso que a gente lança a mão do planejamento, que é onde a gente vai realmente ver o que dá para ser feito. Então, você faz um exame clínico, que é aquele exame onde o paciente vai até o consultório, a gente olha o paciente, a gente dá uma checada nessa parte clínica. Então eu costumo dizer que o exame clínico é aquilo que a gente consegue enxergar. E depois a gente faz exames complementares, um raio-x panorâmico, que é o de praxe, no mínimo um raio-x panorâmico. Se houver alguma dúvida em relação ao planejamento, a gente parte para uma tomografia, alguma coisa, um exame um pouco mais detalhado. Mas precisa-se ter o exame clínico e o exame radiográfico da radiografia panorâmica. Isso é imprescindível, isso pelo menos não dá para ser feito diferente. Por isso que às vezes o pessoal liga para a gente e fala assim, eu queria saber o valor de um implante, o valor de um protocolo. Não dá para a gente passar por telefone, tá, pessoal? A gente não consegue, porque existem variações. Então, às vezes um paciente precisa de um tipo de implante, às vezes um paciente precisa de um outro tipo de protocolo. Então, tem essa variação, a gente não consegue passar valores por telefone. Então, para a gente falar, marca uma consulta com a gente, passa por lá, a gente dá uma olhada, a gente faz o exame clínico, pede a radiografia. Se vocês já tiverem radiografias, pode levar para a gente já consegue fazer um primeiro planejamento ali na hora. Tá? Marca lá com a Cris e a gente faz isso. Mas eu queria falar para vocês exatamente isso do protocolo de carga imediata também. O que seria o protocolo de carga imediata? Seria essa prótese que é colocada total sobre alguns implantes, só que de forma rápida, muito rápida. Por isso que se chama carga imediata. Então, você faz a cirurgia dos implantes e, na sequência, você já começa a fazer a primeira parte de moldagem, né, que é a confecção da prótese. E quando eu falo imediatamente após, é imediatamente após realmente. Então, você encerra a colocação dos implantes no mesmo ato, no mesmo momento, eu já entro para fazer a parte de moldagem desses implantes e iniciar a prótese. Essa prótese ela vai estar aí com entre 7 a 10 dias instalada na boca do paciente.
Existem outros tipos de carga imediata, que são as cargas imediatas que realmente são colocadas no mesmo dia. Olha, nós da Estudo Sorriso não gostamos de fazer esse tipo de procedimento. Posso explicar por quê e dou alguns motivos. Primeiro motivo, quando você faz esse tipo de prótese, que é a carga imediata na hora, é uma prótese provisória. Você não consegue fazer uma prótese definitiva de maneira que você coloque ali na hora da cirurgia. Acabando de cirurgia, você já coloca a prótese. Não tem como. Então é uma prótese provisória. Ou seja, é uma prótese que vai ter que ser trocada daqui a alguns meses. Primeiro motivo, porque a gente não faz isso. Segundo motivo, o paciente tem um desconforto muito grande quando a gente faz esse tipo de procedimento. Por quê? Você faz a cirurgia. Existe um edema, um inchaço natural da gengiva, por menor que seja, porque é pequeno, tá, gente? Não existe um inchaço gigantesco, nada disso. É um inchaço pequeno, é um edema pequeno, mas ele existe. Então você imagina que você faz a cirurgia. Você vai e coloca essa prótese em cima dessa gengiva que está recém-feito a cirurgia. E essa gengiva ela vai sofrer um edema, ela vai criar um edema, ela vai inchar. E essa prótese vai estar segurando esse inchaço. Então, a chance de dor é muito maior do que quando a gente faz esse de 7 a 10 dias. Por quê? Esse prazo de 7 a 10 dias são alguns passos que a gente tem que fazer, de provas de dente, de medidas, de tudo isso, e dar o tempo exato desse edema já ter praticamente sumido. Então, quando a gente vai instalar essa peça 7 a 10 dias depois da cirurgia, esse edema ele já está praticamente zerado. Então você não tem o desconforto, você não tem a dor que você teria de colocar essa prótese provisória logo no ato da cirurgia. Isso é o segundo motivo. E um terceiro motivo, normalmente quando você faz isso, a estética também não fica boa, porque você não tem como mexer. Quando você faz a carga imediata com um período de uma semana, você tem como mexer na estética, você vai ter prova da montagem dos dentes, você vai ter prova de como vai ficar. Então, o paciente, não gostei disso, a gente vai e muda, consegue mudar. Enquanto quando você tem a colocação do protocolo já no ato da cirurgia, você não tem o que fazer, você vai ter que usar aquilo ali. Então, isso também é muito ruim, né, gente? Isso aí não é legal. Carga imediata se faz em todos os casos? Não se faz em todos os casos. Por isso é que a gente tem o planejamento. Na parte superior, na maxila, normalmente a gente faz muito pouco, porque é um osso diferenciado, é um osso um pouco mais mole, é um osso que ele não é tão consistente como o osso da mandíbula, que é a parte de baixo. O osso da mandíbula ele é mais compacto, ele é mais firme. Então você consegue a instalação desses implantes, você consegue o travamento desses implantes com maior facilidade. Por isso que em 90% dos casos a gente consegue fazer uma carga imediata inferior. E na superior a gente não consegue fazer em todos os casos não. São alguns casos que a gente faz na superior. Muito poucos, por sinal. E um caso que a gente consegue fazer a carga imediata superior são os implantes zigomáticos. São os implantes diferenciados, são implantes que são feitos, a cirurgia é feita em hospital, são implantes que são fixados na maçã do rosto, no zigoma, no osso da maçã do rosto. Então ele entra por dentro da boca e vai ancorar, né? Ele vai ser parafusado aqui na maçã do rosto. Por isso que é feito em hospital, é uma cirurgia um pouco mais delicada, um pouco mais demorada. Então a gente faz com anestesia geral no centro cirúrgico para não ter problema nenhum. Esse tipo de implante, que é feito só na parte superior, a gente consegue fazer a carga imediata em quase 100% dos casos. Então, você vê que não é uma ciência exata, não é uma coisa que, eu vou lá e vou fazer, eu vou lá e é assim. Não é. Para isso que a gente precisa estudar caso a caso, a gente precisa ver caso a caso, paciente diferente de paciente. Não existe pacientes iguais, não existem casos iguais. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Em relação a implantes diferenciados, que nem eu estava falando do zigomático. O zigomático é um implante que é feito em hospital. Existem outros implantes que são os implantes de carga rápida,
que são os implantes de 30 dias de osseointegração. O que é osseointegração? A osseointegração, a gente pode dizer que é quando o implante solda no osso. O osso ele envolve o implante e solda, digamos assim. Entre aspas, ele solda, ele é soldado ali no osso. Por formação de osso, formação celular, que acontece ali em volta do implante, então ele é praticamente soldado no osso. Isso a gente chama de osseointegração a grosso modo, tá, gente? Então, essa osseointegração acontece normalmente de 3 a 4 meses na mandíbula, na parte inferior, e de 5 a 6 meses na maxila, na região superior. Esses implantes de carga rápida, eles reduzem isso para 30 dias, tanto superior como inferior. Essa osseointegração, o implante tem um tratamento de superfície diferenciado, então a superfície do implante recebe um tratamento para que isso ocorra. Então, em 30 dias ele está osseointegrado e você está livre para colocar a prótese sem problema nenhum. Posso fazer carga imediata de um dente? Pode, lógico, 2 dentes, de 3 dentes, de 4 dentes. Gente, tudo é planejamento. O que é bem planejado acaba com um prognóstico muito bom. Quando você não tem um bom planejamento, o seu prognóstico começa a cair e chegando ao insucesso. Então, rejeição. Vamos falar de rejeição. Tem rejeição? Tem. De 3 a 4%. Mais ou menos isso. Um índice muito baixo, mas existe. Tudo na vida a gente tem um risco. E nos implantes também. A gente parte aí do de 3 a 4% o índice de rejeição. Se rejeitar, o que acontece se rejeitar? Bom, se rejeitar a gente dá um período de 30 a 40 dias e refaz esse implante na mesma região. Eu em 20 anos de profissão da implantodontia, na verdade eu tenho 23 anos de formado e 20 anos mexer com essa parte de implantodontia. Em 20 anos eu não lembro de um caso que eu tenha feito a segunda vez o implante e tenha perdido a segunda vez. Não muito difícil acontecer. Do mesmo jeito que depois dele osseointegrado, eu não me lembro de nenhum caso de eu ter perdido esse implante depois de osseointegrado. O que é isso? Fez o implante, passou aí 4 meses, 5 meses, 6 meses, 1 ano, o dente já está no lugar e você perde esse implante. Não lembro. Então quer dizer que eu não preciso escovar o dente, eu não preciso cuidar, não preciso fazer nada porque eu não vou perder o implante nunca. Errado. O dente que está no implante, a prótese que está sobre o implante que está ali, ele precisa receber uma manutenção e ele precisa receber higiene normalmente como um dente natural. Porque senão você vai perder. Aí você perde. Aí você acaba perdendo o implante. Então, precisa ter a manutenção desse implante e precisa ter a higiene desse implante. Porque ele dá como no dente, o que a gente chama de periodontite, que é uma inflamação, uma infecção nos tecidos que seguram a raiz dentro do osso, dos ligamentos periodontais, de todo aquele sistema. Então, você tem a periimplantite, que é uma reação do organismo muito mais lenta do que uma periodontite, muito menos agressiva, mas ela existe. Então, você pode perder o implante por uma periimplantite. Graças a Deus, nunca aconteceu comigo, nunca aconteceu, né, com a gente nunca aconteceu nada disso, porque nós sempre falamos para o paciente, a gente sempre conversa com o paciente sobre isso, a gente fala, a gente explica que isso pode acontecer e os pacientes acabam entendendo e costumam anualmente, uma vez por ano, voltam ao consultório para a gente fazer uma manutenção dos implantes, das próteses e fazem a higiene conforme a gente solicita. Então, você vê que nada, é o que eu falei, nada é exato, nada é isso, ou é aquilo. Não, sempre tem mudanças. Você tem um dente que está ruim, eu posso tirar esse dente, posso fazer o implante e já colocar a prótese em cima? Pode fazer isso, desde que você tenha qualidade óssea para isso, né? Desde que você possa receber o implante e receber uma carga imediata. Né? Então a gente não pode generalizar e falar, não, todo mundo pode fazer carga imediata. Não, todo mundo pode fazer implante, mas nem todo mundo pode fazer carga imediata, tá, gente? Então entendam, todo mundo pode fazer implante? Pode. Todo mundo pode fazer carga imediata? Não. Isso depende de um estudo, isso depende de qualidade óssea, de formação, de altura, de largura, de tudo isso. E para isso que servem os exames complementares, para isso que a gente faz os planejamentos. Tipos de próteses unitárias.
O que são as próteses unitárias? São as próteses de dentes únicos, de dentes unitários. Então é de um implante. A gente tem também a resina, a gente tem o cerômero, a gente tem a porcelana, a gente tem zircônia, a gente abre um leque muito grande quando a gente fala em prótese unitária. Tá? Então a gente tem desde a resina, que é o mais simples, que seria o mais simples, o mais, né, o mais comum, assim, não comum, mas o mais simples. E aí você tem o cerômero, que é um intermediário entre a resina e a porcelana. Você tem as porcelanas, que são as metaloporcelanas, que tem o metal por baixo e a porcelana por cima. E você tem as metal free, que a gente chama normalmente, que são as porcelanas livres de metais, as próteses livres de metais, então não tem metal nenhum. E aí você entra nas porcelanas puras, que é só a porcelana, e aí você entra na zircônia, que hoje eu acredito que no mercado você não tenha nada muito... Eu acredito que seja o melhor hoje do mercado, a zircônia, né, que é um produto relativamente novo. Quando eu falo relativamente novo, em termos de 7, 8, 9 anos mais ou menos, tá, gente? A gente vê a zircônia vindo aí, tá? E vindo e aproximando e chegando perto aí e dominando um pouco o mercado, porque ela é altamente estética. Ela é muito, muito, muito estética. É um material, além de altamente resistente, esteticamente fantástico. E ela vem devagarinho, ela vem tomando conta, vem vindo e vem passando todo mundo. Eu acredito que no futuro a gente vai ter uma grande gama aí de zircônia por aí. Vai ser uma das coisas que a gente vai mais usar dentro da odontologia. Gente, eu vou passar aqui os telefones da clínica, o endereço da clínica. Infelizmente, a gente já está terminando o programa. Eu espero ter tirado algumas dúvidas de vocês. Qualquer dúvida que vocês tiverem, entrem em contato com a gente pelo WhatsApp da clínica. Tá? A gente pode demorar um pouquinho para responder, mas a gente responde a todos. A gente tem assim, bastante perguntas, né? Eu vou ver se semana que vem eu já falo um pouquinho também, que normalmente me cobram bastante sobre prótese mal adaptada. Eu tenho bastante perguntas sobre próteses mal adaptadas, então eu vou ver se semana que vem a gente conversa um pouco sobre isso também. E qualquer dúvida que tiver, vocês mandam mensagem lá pro WhatsApp do consultório, da clínica, que assim que a gente conseguir dar uma paradinha lá, a gente responde a todos, tá? Então vamos lá. A clínica Estúdio de Sorriso e OP fica na rua Pedro de Toledo, número 80, quarto andar. Em frente ao shopping metrô Santa Cruz, na linha azul, e do lado da linha Lilás Santa Cruz também. Ali a estação de metrô Santa Cruz, Lilás, é do lado, é muro com muro. Então você saiu da Lilás, você não virou, se saiu da Lilás, está do lado, o prédio do lado. Rua Pedro de Toledo, número 80, quarto andar. Telefones 5083-2493, 5083-2493. WhatsApp 97466-8119, 97466-8119. A gente tem uma página no Facebook também, da Estúdio do Sorriso. Dá uma passadinha, dá um clique lá, deixa um like pra gente. Vocês vão ver um pouco do dia a dia da gente lá na clínica. Tem bastante casos lá diferentes. Normalmente, pelo menos uma postagem por dia a gente coloca de um caso novo. Então, passa por lá e dá uma olhadinha que vocês vão gostar. É Estúdio do Sorriso e OP, estúdio com S mudo, tá, gente? Então, dá uma olhadinha lá, deixa um like. É isso aí, gente. Programa terminando. Eu espero que vocês tenham gostado. Até semana que vem. Fiquem todos com Deus.